Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Doce na Medida e hoje a gente vai preparar merengues. A gente vai trabalhar, na verdade, hoje com merengue suíço, que é uma das variedades de merengue, mas eu vou explicar hoje toda a teoria de merengues francês, suíço e italiano. É uma aula imperdível porque o merengue é a base de diversos cremes e diversos bolos e mousses, quase todas as produções aeradas da confeitaria. Vamos comigo? Eu sou a Tatiane Santos, a Tati para todo mundo, e eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de 15 anos de docência na área de confeitaria e a minha experiência com o meu negócio, 4 anos de uma casa de bolos aqui em Campinas. A gente vai preparar receitas deliciosas da confeitaria profissional com todas as técnicas. Vem com a gente! Bom pessoal, então hoje a gente vai trabalhar com merengue suíço. Mas a gente tem um monte de informações importantes para compartilhar com vocês sobre as características do merengue e o funcionamento deles. A gente vai precisar hoje de uma lousa. A gente tem 3 variedades básicas de merengue: o merengue francês, o merengue suíço e o merengue italiano. O merengue francês, ele se diferencia dos outros porque ele não tem nenhum tipo de cocção. É aquele merengue que a gente coloca a clara para bater na batedeira com o açúcar e ele fica pronto. É o merengue mais instável da confeitaria, porque a proteína não desnaturou, ela está no seu estado enrijecido, encolhidinho, e ela vai rapidamente começar a soltar a água que a clara tem, afinal a clara é formada quase 70% por água. E o resto são proteínas, inclusive a albumina, que é a principal proteína responsável pelas principais reações que a gente obtém com a clara. Então, o merengue francês é o mais instável. Depois dele vem o merengue suíço, depois dele em ordem de estabilidade. O merengue suíço, ele é o merengue que a gente mistura a clara e o açúcar e leva ao banho-maria. Isso é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai misturar eles, levar ao banho-maria e ele tem uma cocção parcial. Ele chega a 65 graus, é o ponto de cocção da clara, mas ela não pode cozinhar completamente. E aí, ele vai ser pasteurizado. Ele vai estar em condição adequada de consumo e ele é muito mais estável, porque a gente já tem a albumina desnaturada. E ela, desnaturada, forma uma teia que vai fazer com que essa teia segure todas as gotas de água, todas as moléculas de água presentes nesse meio. Pessoal, antes de ir para a preparação, eu tenho mais curiosidades sobre merengues para vocês. Eu vou agora para aquela lousa. Olha só, merengue, por definição, é uma preparação aerada feita de claras e açúcar. Isso é a primeira coisa importante. Segunda coisa importante, a gente tem alguns cuidados que a gente precisa ter na hora de preparar o merengue. Primeiro, o tamanho dos cristais de açúcar. Eles nos interessam? Sim, nos interessam. A gente tem vários tipos de açúcares no mercado. A gente vai um dia falar só sobre açúcares. Mas vamos lá, grosso modo, a gente tem um açúcar impalpável, que não é puro, ele tem amido na composição, ele é tão fino que ele parece um talco. A gente não apalpa, ele parece uma maisena, por isso que ele se chama impalpável. A gente tem o glacúcar. O glacúcar é um açúcar que ele é fino, mas ele é puro. Então ele é o mais fino puro. Os grãos são bem pequenininhos. A gente tem o açúcar refinado. O açúcar refinado não é o açúcar mais homogêneo que a gente tem. Porque o que acontece? Depois de feita a calda de açúcar e ela enrijecida, ela é quebrada na indústria por máquinas. E essa quebra faz com que forme-se cristalzinhos maiores e cristalzinhos menores. Inclusive, hoje, eu vou mostrar pra vocês... Turma, pega um pratinho vermelho pra gente. Eu queria mostrar pra vocês... Eu peneirei um açúcar refinado comum pra gente preparar os nossos merengues. E olha o que saiu. Olha o tamanho desses cristais. A gente tem cristais aqui, gente, maiores do que um cristal de açúcar cristal mesmo. Isso aqui aparece no seu merengue. Isso aqui não vai derreter rápido. E de repente, num merengue que tem que derreter o açúcar, como é o caso do suíço que a gente vai preparar, até isso aqui derreter, as claras passaram do ponto e você perde o seu merengue por isso. Então, no preparo de um merengue, o açúcar tem que sim ser homogêneo. E depois disso a gente tem açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar mascavo, mas enfim, isso é papo para outro dia. Outra coisa importante, outro cuidado importante na hora de preparar um merengue. A gente não pode ter gordura, por isso que você com certeza já ouviu falar que a gente não pode deixar cair nenhum pedacinho de gema sobre as claras. Isso é verdade. Eu sempre ressalto quando é verdade, porque a cozinha tem muito mito. Muitas vezes a gente escuta assim, sei lá, não pode colocar sal na água do macarrão, e isso aí retarda o cozimento. Mentira! Alguém já estudou em laboratório e viu que o atraso é de 0,0001 segundo, ou seja, é irrelevante, você nunca vai perceber. Então, tem mitos e tem verdades.
a gordura é uma verdade. O peso da gordura da gema ou da gordura da sua batedeira, se ela estiver suja de alguma coisa mais, uma massa que você bateu antes de fazer o merengue, vai fazer com que esse peso não deixe seu merengue se formar da maneira correta, ele não vai se desenvolver corretamente. E o último cuidado também é a presença de água. Ela também vai pesar nas claras, a clara já tem água em excesso, então depende da quantidade de água, ela vai sim atrapalhar o desenvolvimento do seu merengue. E afinal, qual é esse desenvolvimento? Esse desenvolvimento se dá por uma desnaturação mecânica da proteína. É a batida do batedor. Essa batida vai gerar, vai ajudar a quebrar as moléculas de proteína, e aí essa cadeia proteica que estava toda enroladinha vai começar a desnaturar, e ela vai começar a ficar mais solta, e ela solta vai formar uma rede que vai prender as bolhas, toda a água e outros elementos que podem ter nessa mistura. Mas além disso, o aquecimento durante o processo de bater também interfere. Parece que não, porque a gente não imagina, a gente pega no merengue e ele tá frio. Mas gente, se você pegar a sua mão e encostar uma na outra, ela vai estar numa temperatura. Se você fizer assim, ó, quantos segundos eu fiz isso? 2? A minha mão já tá fervendo. A fricção gera muito calor, então o atrito entre as partículas na batedeira gera muito calor, e isso também já inicia um processo de desnaturação da proteína. A principal proteína envolvida nesse processo, eu acho que eu não escrevi aqui, mas é a albumina. A albumina é formada por outras proteínas, mas a albumina, o conjunto albumina é o que vai mais, sobre o que a gente está falando, e é ela que a gente quer que ela desnature. Bom, problemas que a gente pode ter no preparo de um merengue. O primeiro problema, bater pouco. Uma clara mal batida, ela vai formar uma rede ainda muito instável, que não é forte o suficiente para segurar toda essa água e todos os elementos presentes nessa mistura. Então a gente não desnaturou o quanto precisava a albumina. Então ela vai ter bolhas grandes e dispersas. Eu vou mostrar esse ponto para vocês. Esse ponto ela não está pronta. A gente vai bater até o merengue ficar totalmente liso, isso eu vou mostrar pra vocês. A gente não enxerga as bolhas de ar, mas ela tem limite, principalmente se for batido clara crua. Quando a gente bate clara crua sozinha, sem nenhum outro produto, que são reforçadores para essa proteína, a gente vai ter que ter muito cuidado, porque batida em excesso, a gente vai fazer com que a albumina coagule em excesso. Ela vai ficar tão rígida que ela vai começar a quebrar, parece que ela tá seca se a gente olhar no microscópio. Ela vai quebrar e aí ela vai soltar toda a água presente. Então uma clara batida demais vai soltar a água e não segurar a água. Essa é uma grande ilusão que a gente tem, né? As provas, tanto da cozinha quente quanto da confeitaria, envolvem muito preparações aeradas. Por isso, a gente tem que ter o domínio exato do ponto da clara. Não é uma coisa simples. Ela não pode bater nem de menos, nem de mais. Uma dica para você saber quando a sua clara tá batida demais é quando ela tá lá na batedeira, tá lá aquele merengue lisinho, todo branquinho, você não enxerga as bolhas de ar e de repente ela começa a rachar. Já viu isso? Que você tá batendo e ela começa a rachar na superfície? Quando ela tá rachando, significa que ela já bateu em excesso e você tá perdendo ela e não ganhando. Quanto mais você bater, pior ela vai ficar. Ela pode ser batida a um ponto que, se você jogar, por exemplo, um açúcar numa clara extremamente batida, ela desmonta e vira água, porque aquela película de proteína tá tão instável que ela vai arrebentar inteira com o peso do açúcar. Então a clara tem que ser batida sempre no ponto certo. Mas a gente tem aditivos, por fim, que vão deixar esse nosso merengue mais estável. Um aditivo deles é o sal. E sobre o sal, eu queria ler aqui para vocês um trechinho desse livro aqui, ó. Esse livro é Comida e Cozinha, Ciência e Cultura na Culinária, do Harold McGee. Gente, esse livro é incrível. Todas as explicações técnicas, inclusive tem muita coisa aqui sobre coagulação de ovos, mas ele tem também sobre reação de Maillard, escurecimento de carne, caramelização e tudo mais que a gente pode precisar. E aí ele tem um trecho muito interessante sobre o sal. É o seguinte, a gente fala que o sal, ele estabiliza a mistura. De certa forma, sim. E aí ele explica por quê. Na página 96 ele diz assim: os ácidos e o sal dão maciez às claras. Não é verdadeira a informação comum de que a acidez e o sal endurecem a proteína do ovo. Eles não endurecem. Tanto o ácido quanto o sal atuam mais ou menos do mesmo modo sobre as proteínas. Eles agregam-nas com mais rapidez, mas não deixam elas fiquem muito próximas umas das outras. Ou seja,
Os ácidos e o sal, isso inclui ácidos limão, tá? Fazem os ovos se espessarem e coagularem em temperatura mais baixa, mas produzem na realidade uma textura mais tenra. O segredo desse aparente paradoxo é a carga elétrica negativa existente na maioria das proteínas do ovo, que tende a mantê-las distantes umas das outras. Em ambos os casos, as proteínas já não repelem com tanta intensidade, por isso se aproximam e estabelecem ligações entre si, numa fase incipiente do processo de cocção e desdobramento, quando ainda estão compactas e não conseguem entretecer com tanta força. Ou seja, de alguma forma ele estabiliza a preparação. E ele acelera, como a gente vai ter a proteína coagulando numa temperatura mais baixa, principalmente quando a gente faz desidratações, que é o caso de um suspiro, que eu vou mostrar hoje também, a gente vai ter o suspiro ficando crocante, seco, mais rápido, e aí ele não vai pegar calor, que é o que a gente quer. Suspiro perfeito é branco, ok? Não dourado. Bom, então ó, Bíblia. Outra coisa importante, o açúcar. O açúcar é um produto extremamente importante no preparo de merengues, porque ele ajuda a reforçar os laços de água na matriz proteica e ele retarda, sim, o desenvolvimento daquela rede proteica que vai segurar toda essa água. Então ele estabiliza e retarda. Quer dizer que eu posso bater mais tempo sem ter tanto problema. Isso me ajuda muito e a gente vai ver isso no preparo de merengues hoje também. Bom, eu acho, gente, que isso é o mais importante para vocês entenderem. Eu acho que assim, se eu conseguir fazer com que vocês entendessem o que é importante no preparo de merengues e onde a gente toma cuidado, a gente não erra mais nenhum tipo de merengue. O preparo de hoje é pudim de claras, uma preparação extremamente simples, composta de 2 ingredientes, clara e açúcar. Eu vou colocar um ácido dessa mistura para dar tanto um azedinho quanto para deixá-la mais estável. E ele é muito simples e nesse exercício a gente vai preparar merengue suíço. O merengue suíço serve também para outras preparações, mas a de hoje é pudim de claras. Vamos para o preparo? Para o merengue suíço a gente precisa do banho-maria. Na verdade não necessariamente. Eu vou fazendo banho-maria porque eu tô aqui batendo papo com vocês e aí isso pode me distrair um pouquinho. Até pode ser feito numa panela, mas em fogo baixíssimo, porque a gente não pode deixar a clara coagular. A proteína não pode cozinhar por completo, ela tem que estar entre 60 e 65 graus. Se você tem termômetro a laser, pode usar, ou termômetro de mercúrio, enfim. Se você tem termômetro, pode usar nessa mistura. Mas eu vou ensinar vocês a trabalhar sem o termômetro, que eu acho que nem todo mundo tem. E não é porque a gente não tem termômetro que a gente não faz as coisas. Turnan, vamos lá. Nossa caixinha com o açúcar e a clara. E aí a gente vai precisar de uma panela, daquele bowl de vidro pequeno, redondo, onde a gente vai colocar a nossa produção. Para essa receita eu estou utilizando, eu acho que eu vou precisar conferir a receita, mas são 70 gramas de clara e 150 gramas de açúcar. O açúcar, como eu mostrei para vocês, ele foi peneirado e esses são os cristais grandes que eu tirei desse açúcar, tá? Esse aqui a gente não vai mais usar, não, muito obrigada. A gente vai precisar também do limão. Perfeito. E aí aqui é muito simples, gente. Ó, a gente vai colocar a clara. Poderia ser um bowl metálico, poderia ser uma bacia. Quanto mais rápida a troca de calor, melhor, tá? Então pode ser metal. O plástico não é muito bom. E o açúcar. E eu vou deixar o ácido pro final. Nesse merengue, nesse pudim de claras, eu vou utilizar tanto um pouquinho do suco do limão quanto a raspinha do limão. Gente, eu já vi muita gente, mas muita gente mesmo, batendo essa preparação. Esse merengue não precisa ser batido, essa etapa, não é um merengue ainda. Essa etapa, da clara com açúcar, não precisa ser batida, ela é só mexida. O que a gente precisa fazer é dissolver o açúcar na clara e dar calor. Ela vai ser batida na batedeira, ok? Então nada de mexer isso aqui com fouet. Aliás, eu acho que atrapalha pra caramba, porque se você mexer isso aqui com fouet quando for levar pro banho-maria, ela fica branca de você mexer com fouet, de você meio que bater na mão aqui. E você não enxerga direito os cristais de açúcar. No vidro dá pra enxergar, eu acho que certinho, né? Olha só. A gente consegue enxergar aqui nas laterais todos os cristais de açúcar. E aí eu vou mostrar depois quando não tiver mais nenhum cristal. E se eu encostar o dedo assim e esfregar, eu sinto os cristais de açúcar na mão.
E é isso que a gente não quer mais que aconteça. A gente vai levar o banho-maria e vai cozinhar até que ele derreta. Banho-maria porque a gente tem que controlar a temperatura. Se essa clara tem que chegar a 65 e ela não pode passar disso, a gente não pode pôr em fogo direto. Agora, se você tiver um bom controle com a panela, trabalhar com a panela num fogo baixíssimo e ir mexendo constantemente, sentiu que ela aqueceu, tirou dali, aí você consegue fazer o merengue. Se o merengue suíço, por outro lado, você não conseguiu fazer isso e queimou um pouquinho na bordinha, o que é queimar? A proteína desnaturou, a clara coagulou e ficou branca. Se a gente tiver pedacinhos de clara branca aqui, a maioria das vezes não vira mais merengue, tá? Ele não aira mais, ele não bate mais, então perdeu. Bom, agora é só o banho-maria até derreter e eu vou voltar aqui na mesa para mostrar direitinho para vocês ele totalmente derretido. Vou pegar um termômetro pra gente ver, tanto conferir a temperatura, o tato, quanto no termômetro. Pessoal, voltando aqui, ó, a gente tá com o merengue praticamente pronto. Serginho, vem aqui pertinho. Eu falei que não precisava mostrar o banho-maria, mas eu acho que é importante sim. Atenção, pessoal, ó, eu vou jogar aqui, ó, você tá vendo aqui, eu vou até desligar, bolinhas de ar, mas isso não é cristal de açúcar, tá? Não tem mais cristais de açúcar. Como eu vou ter certeza disso? Eu vou pegar, vou pôr o dedo e vou esfregar um dedo no outro. Se eu sentir algum grãozinho e eu ainda tô sentindo um ou outro, não tá pronto ainda. A gente vai mexer mais. Mas percebe como só de ter um pouquinho de bolha de ar de mexer já atrapalha da gente identificar cristal de açúcar? Então se você faz isso com fouet, gente, fica mais difícil ainda o processo. Outra forma de eu ver o termômetro, vamos ver junto? Vamos ver? 62, ó, chegando lá. Um cristalzinho ou outro de açúcar. O termômetro só confirma que já tá pronto, isso aqui já é o ideal. E eu vou testar a última vez. Gente, totalmente liso, é o que a gente quer. E agora a gente vai pra batedeira. Vamos lá? Bom, pessoal, isso aqui tem que ser batido quente, ok? A gente não pode deixar esfriar para levar pra batedeira. Então a batedeira tem que estar pronta, montada, como eu deixei aqui, pronta para bater. Não repara na nossa batedeira velhinha, eu acho que vocês já sabem, quem acompanha o canal sabe, que aqui é uma cozinha de verdade, então ela é velhinha, ela é usada todo dia, a gente faz aqui de 80 a 100 bolos dia. Ó, eu vou colocar um pouquinho de raspa de limão e vou colocar um pouquinho de suco de limão. A raspa é para dar gosto e o suco de limão, ele é para acelerar, para dar sabor também e para acelerar um pouquinho, o processo de desnaturação da albumina, ou seja, a crocância, para ele acelerar a textura, chegar na textura que a gente quer. Vou pegar uma peneirinha, porque isso aqui é limão cravo, a gente tem um pé de limão aqui atrás, a gente teve essa bênção. E meio limão, tá? Suco de meio limão é suficiente. Agora sim, a gente vai levar para bater. Gente, tá bem quente ainda, tá? Bingo! Pessoal, até quando o merengue suíço tem que bater? Até esfriar, ok? Assim como o merengue italiano. Nossa, tava tão firme que levantou o bolo, não sei se vocês viram. Olha só, ele tá completamente firme. Ele tem uma quantidade, ele faz um pico que a gente chama de pico mole. Ele, por causa do teor de açúcar. Esse merengue, ele tem muito açúcar para que essa sobremesa fique crocante. Eu poderia fazer a mesma preparação com a mesma técnica, ou seja, um merengue suíço com menos açúcar. Depende do uso que você quer dar. Enquanto eu estava batendo, eu já untei a forma com manteiga e a gente vai levar essa forma para cocção em banho-maria. Ele vai cozinhar por dentro e vai ficar crocantinho por fora. É sobremesa de vó, né, gente? Aqui tem.
É sobremesa mais antiga, assim. Eu acho que é um tipo de sobremesa onde a gente tem poucos elementos simples, e a gente pode servir com calda do que a gente quiser, com geleia do que a gente quiser. Então, no momento em que a gente não tinha muitas opções de doce, ele é excelente. Pra gente colocar aqui na forma, pode ser com a espátula ou com saco de confeitar. Ele cresce, então a gente não precisa colocar muita massa aqui. Vai mais ou menos até metade da forma. Eu optei por usar uma forma com furo no meio, como vocês estão vendo, de 18 centímetros de diâmetro, um tamanho padrão médio, tá? Vai dar uma sobremesa de mais ou menos 12 fatias. A gente vai ajeitar só um pouquinho aqui, dar uma alisada para que ele fique homogêneo. E do jeito que ficar, as marcas que você deixar aqui vai ficar durante a cocção, tá bom? Então se você quer ele mais bonito, pode colocar, é que eu acho totalmente desnecessário. Isso aqui vai ser a parte de baixo, o que vai aparecer é isso aqui, que a gente vai virar. Então, eu acho desnecessário que você faça com um saco de confeitar. E agora sim a gente vai levar pro banho-maria, a água aqui já tá quente. A minha forma é muito do tamanho certo, então eu tenho que pôr pouca água, porque vai subir, ó, já tá flutuando, tá vendo? E ela vai assim pro forno, e aí depende um pouco de você. Se você gosta do seu merengue mais crocante, você pode assar numa temperatura mais baixa. Ele vai desidratar mais, então pode assar a 120 graus. Se você gosta dele todo molhadinho, você pode assar, de qualquer forma, o pudim de claras fica macio por dentro, mas essa casca crocante vai ficar menos crocante se você assar a 150 graus, vai ficar mais dourada, com aquele gosto de tostado. Tem bastante gente que gosta, nosso diretor aqui adora. Bom, e agora vai pro forno. Vamos então levar pro banho-maria, pro forno. O banho-maria, só para reforçar, é para segurar a temperatura mais estável, a 80, 100 graus. E assim a gente vai aguardar por volta de 30 minutos enquanto o pudim de clara assa completamente. Ele assando, a gente vai cobrir e provar. Muito bem, passado 30 minutos, a gente vai tirar a nosso pudim de claras do forno. Turnan, hoje eu quero que você ponha a luva, querido, para você levar essa banho-maria embora. E aí, eu vou querer uma ajuda sua pra gente trazer o resto das coisas que a gente vai utilizar para decorar o nosso pudim de claras, porque o objetivo já foi cumprido. Ele já tá pronto, vocês viram que ele tá bem crocante aqui em cima. Eu vou pegar um pedacinho, ó, bem crocante, e lá dentro bem molengo. Ele tem que estar totalmente solto para você poder tirar ele daqui. Vamos para o grande momento. É só isso, gente. Ele ficou crocante por fora, maciozinho aqui, ó, totalmente cremosinho. E antes de estragar ele com essa faca, eu vou mostrar para vocês a decoração. Eu resolvi servir com uma geleinha de maracujá e decorar um pouquinho para vocês. Turnan, precisamos também das flores. E eu preciso de um Perfex para limpar a mesa, pra gente deixar ela bem bonita.
2 pratinhos pra mim, Turna. Não, os pratinhos verde e azul. Muito bem, moçada. Antes de pôr a geleinha aqui, que agora tá tudo pronto para decorar, eu queria só comentar que eu fiz um merengue enquanto isso aqui tava assando. Eu fiz um merengue francês, que é aquele onde a gente só coloca a clara para assar. E aí ele assou a 100 graus. Então ele passou um pouquinho do ponto, mas eu queria só mostrar para vocês, ó. Eu peguei um pouquinho de merengue desse aqui, merengue suíço desse pudim. Essa é de suíço. E eu fiz alguns suspirinhos. Ele fica mais rápido, crocante por fora, mas por dentro ele é melado, ó. Ele é duro. Fica aquele suspirinho com aquela coisinha dura e melada dentro. Merengue suíço, portanto, não é o ideal pra gente fazer suspiro. O merengue ideal é o francês, então F de francês. Ele fica um pouquinho mais grudento por fora, porque a gente não usa nenhum estabilizante, mas ele fica totalmente crocante, tá? Então o merengue francês é ideal para suspiro. Suspiro é uma desidratação de merengue. E aqui é uma cocção, porque ele não desidratou totalmente, ele ficou molinho. Eu acho que a geleia de maracujá vai ficar gostosa e vai dar um contraste bem bonito. Essa geleia eu fiz utilizando açúcar pequitina da própria casca do maracujá, daquela parte branca do albedo, né? Tá escorrendo aqui. E açúcar. A geleia de maracujá, a proporção é 1 para 1, tá? Então o que eu colocar de polpa, eu coloco em açúcar. E não como outras geleias, meio para 1. E aí, para isso aqui ficar ainda mais lindo hoje, a gente vai utilizar umas florzinhas comestíveis. Aqui na minha loja, a gente utiliza flores da Caslune Farm. É uma empresa aqui de Campinas que fornece legumes orgânicos, flores, comestíveis, mini legumes, umas coisas mais diferentes e exóticas. Eles têm um sítio lindo. E aí, essa aqui não é de hoje, tá, gente? Essas flores já estão mais murchinhas. A gente compra todo sábado e quinta-feira. E aí, essas aqui são do sábado e hoje não é sábado. Já passaram alguns dias aqui na loja. Essas flores a gente pode consumir elas inteiras. Elas são para decoração. E eu sou super a favor do uso das flores na cozinha, sabe? Eu acho que fica bonito, não dá sabor praticamente. Eu acho que dá um efeito lindo, é uma coisa simples e você pode jogar flores numa salada, numa sobremesa. Então a gente usa bastante aqui a gente trabalha com bolos na loja. Então a gente usa muito decoração com flor comestível, porque os nossos bolos aqui não tem nenhum tipo de conservante, nem corante, nem saborizante. É tudo feito artesanalmente, as geleias, os bolos, as coberturas são todas feitas na casa e as flores eu acho que compõem muito bem essa gama de produtos que a gente pode utilizar para decorar um bolo, porque na real a gente fica mais restrito, né? Então a gente não usa confete, não usa chantilly, a gente não usa corante. As flores são um recurso maravilhoso. E aí, aqui fica pronto o nosso pudim de clara. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Se ficar qualquer dúvida, pode comentar aqui na descrição do nosso canal. E você vai, por enquanto, encontrar todas as nossas receitas aqui na descrição. E logo mais você vai encontrar elas no nosso site também. E aí você vai ter várias formas de buscar as informações. E se tiver qualquer dúvida, a gente vai responder. Obrigada por mais essa. Até o próximo vídeo do Doce na Medida.